que nós vamos falar sobre inalações. E as inalações são formas muito práticas de tratar o sistema respiratório. Também é possível tratar a pele com inalações, principalmente quando são problemas de pele no rosto. E o princípio fundamental das inalações é você volatilizar princípios ativos que estão na estrutura das plantas. Então, através dessa fervura, dessa água quente, né, a gente faz a extração desses princípios ativos. E por conta da evaporação dessa água, a gente pode inalar esses princípios ativos ou eles podem tocar o nosso rosto. Muitas vezes a gente considera que numa inalação é preciso utilizar plantas aromáticas, aquelas que têm cheiros fortes. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando você tem uma planta que tem um cheiro forte, um cheiro bem marcado, bem presente, é porque ela tem óleos essenciais voláteis em grande quantidade. Uma outra planta que tem pouca presença desses princípios ativos, desses óleos essenciais, então ela tem um aroma menos marcado. E o vapor dela fica com um aroma menos marcado. Mas o que faz o efeito terapêutico não é somente os óleos essenciais voláteis, que são esses que conseguem ser liberados no vapor. Não são somente eles. A gente tem os terpenos, a gente tem glicosídeos, a gente tem flavonoides, a gente tem uma grande gama de princípios ativos que vão também ser, como eles foram extraídos na forma do chá. Quando esse chá evapora, ele carrega esses princípios ativos com ele. Então, não necessariamente eu precise de plantas que são realmente aromáticas. Por exemplo, se você faz uma inalação com buchinha do norte para tratar sinusite. A buchinha do norte é uma planta muito reputada, muito conhecida para o tratamento da sinusite. Todavia, ela não tem aroma marcado. Não é um cheiro que você vai falar assim, nossa, que cheiro maravilhoso de buchinha do norte. É um aroma muito discreto. Então, o efeito terapêutico que a buchinha do norte traz está muito mais ligado com outros princípios ativos que estão na planta do que necessariamente com os aromáticos, certo? Com as cadeias aromáticas que vão ser liberadas nessa evaporação, certo? Então não precisa se preocupar se você vai fazer uma inalação, não precisa se preocupar em utilizar somente plantas que têm cheiro forte. Vou usar casca de laranja, vou usar cravo, vou usar canela, vou usar eucalipto, porque tem cheiro forte. Se você quer incluir outras plantas com um aroma diferenciado, não tem problema nenhum, certo? Porque, como eu disse, os princípios ativos vão ser retirados no processo de decocção ou no processo de infusão desse chá e vão ser carregados junto com o vapor durante a inalação, tá? Então, sim, qualquer planta praticamente a gente pode utilizar para fazer um tratamento através de inalações. Um outro fator importante a ser observado na preparação das inalações é o tipo de planta que a gente utiliza. Então, por exemplo, algumas plantas em excesso podem ser tóxicas. Então, um exemplo muito clássico é o eucalipto. A gente até vai usar eucalipto aqui durante a preparação para uma demonstração. Mas é uma planta que requer cuidado. Se você usar eucalipto demais, você pode causar intoxicação. Pode causar até parada respiratória, porque o eucaliptol ele tem uma ação anestésica para o sistema respiratório. E aí ele pode causar como se fosse uma deficiência respiratória. Então a pessoa pode piorar um estado de falta de ar, por exemplo, com excesso de eucalipto. Tem pessoas que vão fazer inalação, fervem água e colocam óleo de eucalipto para inalar. Se for em excesso, isso pode ser um problema. Outra questão a ser observada no uso do eucalipto é cuidado com essências de eucalipto. Porque muitas delas são sintéticas e elas não têm as mesmas propriedades do eucalipto. Então você compra aqueles vidrinhos de eucalipto para limpar a casa, você não pode utilizar ele para inalação. Porque além de algum extrato de eucalipto que tem ali, ele ainda tem um monte de aditivos químicos que são utilizados para limpeza doméstica, e você vai estar inalando tudo aquilo, e muitos deles podem ser altamente tóxicos e até cancerígenos. Então, ou você compra realmente um óleo de eucalipto, um óleo essencial de eucalipto, e vai usar 1 ou 2 gotas para fazer a inalação, ou você usa o eucalipto in natura, usa a folha do eucalipto mesmo. Então, cuidado com as substituições que você faz, porque também podem ser perigosas. Outra questão que causa muito acidente nas pessoas é a buchinha do norte. A gente falou dela aqui como uma planta para o uso no caso de inalações para sinusite, mas é uma planta que precisa muito cuidado, porque o que acontece? A buchinha do norte, ela tem compostos que são muito tóxicos. Então, quando você inala esses princípios ativos, você vai perceber que sai muita coisa do seu nariz, que é todo aquele muco que está acumulado nas cavidades da face, vai sendo retirado. Mas isso causa também um processo inflamatório.
Então, em excesso, a buchinha do norte pode causar dor, pode causar queimação das vias respiratórias, pode causar sangramento das vias respiratórias, e tem relatos de pessoas que tiveram parada da glote, tiveram edema da glote com o uso de buchinha do norte em excesso. A glote é essa válvula que fica aqui na garganta e ela vai entre o esôfago para a gente poder engolir os alimentos e ela vai para a traqueia para a gente poder respirar. Então ela vai fechando para que você não engasgue com alimentos. Quando você tem o edema dessa válvula, ela se incha e você não consegue nem respirar e nem engolir. Então você tem às vezes precisa fazer traqueostomia, que é a abertura aqui da traqueia para a pessoa poder voltar a respirar, senão ela pode morrer asfixiada. Então esse é um dos problemas do uso incorreto, excessivo da buchinha do norte, certo? Inclusive para crianças não se deve usar a buchinha do norte nunca, gestantes, mas nem de longe deve passar, né, não deve passar nem longe da buchinha do norte, porque realmente é uma planta muito abortiva. Tem pessoas ainda que fazem um outro processo chamado de instilação, que é produzir o chá da buchinha do norte, numa concentração muito baixa, e pingar no nariz com conta-gota, para limpar as vias respiratórias. Isso é pior ainda, sabe? É mais agressivo ainda para o sistema respiratório e pode causar problemas realmente graves. Então eu não recomendo instilação de nada para ninguém, de nenhuma planta, né? Pingar no nariz eu não recomendo para ninguém. E o uso da buchinha do norte com total restrição, em doses muito, muito baixas, e por períodos controlados. Você faz 1, 2, 3 dias de inalação, depois não faz mais. Se a buchinha do norte não resolveu em 3 dias o seu problema de sinusite, então não faça mais. Aí você vai aguardar uma semana, depois você pode tentar de novo. Ou você muda as plantas e continua fazendo o tratamento com outras plantas. Depois você volta a utilizar a buchinha do norte se você achar que vale a pena utilizar a buchinha do norte. Para mim, na minha experiência, na minha opinião, o uso da buchinha do norte não é recomendado e eu não recomendo para ninguém o uso de buchinha do norte por causa de todas essas complicações que podem advir do uso incorreto dela, certo? Então vamos agora ver como é que a gente pode preparar uma inalação que é segura e que é funcional para tratar a sinusite. Bom, sinusite é a inflamação das cavidades que a gente tem no rosto. Então a gente tem cavidades aqui na testa, a gente tem cavidades na maçã do rosto, e essas cavidades elas se inflamam, se enchem de muco, se enchem de pus, se enchem de várias situações inflamatórias aí, né? Um processo inflamatório muito sério se agrava e há o comprometimento dessas cavidades, que causa dores, dor de cabeça, dor nos olhos, causa uma inflamação óssea, né, na estrutura do rosto. Então a pessoa sente os dentes moles, a pessoa tem febre, a pessoa não consegue abrir os olhos por conta da sinusite, causa fotofobia, porque há um reflexo dessa inflamação sobre o nervo óptico. Bom, são vários problemas decorrentes, aí pode piorar, né, seguindo por uma inflamação da garganta, inflamação do ouvido. Então é um processo bem complicado e é muito difícil para a maioria das pessoas tratar a sinusite. Quem tem sinusite é crônica, o médico já disse que a pessoa tem que aprender a conviver com isso, porque isso é para a vida inteira. Bom, da minha experiência, muitas pessoas conseguiram se livrar da sinusite utilizando plantas medicinais. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, como vocês podem fazer, certo? Ainda você pode tratar problemas como rinite, como bronquite, como gripe, como asma, como tuberculose, enfisema pulmonar, qualquer problema do sistema respiratório, seja superior ou inferior, você consegue tratar com inalações. E é muito eficiente utilizar inalações. Plantas que normalmente eu uso para inalação é o eucalipto, aqui eu tenho folhas secas de eucalipto, por conta da sua ação que é anti-inflamatória, que é relaxante, né, por conta dessa ação anestésica do eucaliptol, que é um dos princípios ativos principais do eucalipto. Então ele ajuda muito a passar os sintomas principais de irritação, de inflamação, de dor. É muito legal o uso do eucalipto. Tem também uma ação antibiótica também para bactérias do trato respiratório. É bem legal. Outra planta que eu costumo utilizar é a erva baleeira, que apesar dela não ter ser uma planta aromática, né, como o alecrim, como a alfazema, como outras plantas que são muito aromáticas, a erva baleeira é um potente anti-inflamatório. Ela age como anti-inflamatório no nosso organismo por várias vias inflamatórias. Então, quando ela atinge várias vias inflamatórias, ela acaba sendo melhor do que diclofenaco, ela acaba sendo melhor do que dexametasona, ela acaba sendo melhor do que nimesulida. Então, ela tem várias ações diferentes dentro do processo inflamatório, por isso ela é fantástica. De verdade, se você vai tratar a sinusite, a recomendação que eu faço é use erva baleeira.
Use, pode ser seca, pode ser fresca, não tem problema. Você faz um chá de erva baleeira, chá convencional, como você aprendeu a fazer, e a pessoa que está com sinusite vai tomar pelo menos 3 ou 4 xícaras de chá ao longo do dia, sendo que a última é antes de dormir, certo? Ela vai tomando chá de baleeira ao longo do dia. E antes de deitar, ela vai tomar esse chá de baleeira também e ela vai fazer uma compressa no rosto, não é nem inalação, é compressa no rosto com um chá bem forte de erva baleeira. Então vocês viram a aula de como fazer compressas, a pessoa vai fazer uma compressa daquela no rosto, bem quentinha, né, 40 graus ali, e isso é fantástico. No dia seguinte a pessoa já acorda com uma melhora significativa. Se isso não resolveu num primeiro momento, na segunda noite você vai incluir eucalipto, porque o eucalipto ele tem ele vai potencializar esse tratamento. Então você vai colocar eucalipto, vai fazer com a baleeira e a pessoa vai fazer a inalação de eucalipto com baleeira. Terminou a inalação, ela deita na cama, faz a compressa de baleeira e toma o chá de baleeira. Isso é suficiente para resolver sinusites bem graves. No prazo de 2 ou 3 dias de tratamento, a pessoa já está perfeita, sem ter que tomar anti-inflamatório, sem ter que tomar antibiótico, sem ter que tomar analgésicos. A pessoa consegue resolver isso com muita facilidade. Então é uma receita que funciona muito e que dá muito certo. Uma planta que você pode utilizar para o tratamento do sistema respiratório, de inflamações e infecções respiratórias, como é o caso da pneumonia, né, ou no caso da bronquite, que é uma inflamação respiratória, você pode usar a casca da mangueira. A casca do tronco da mangueira, ela é fundamental. A mangiferina, que é o princípio ativo dela, tem uma ação antibiótica muito potente para bactérias do sistema respiratório, certo? Como a Klebsiella pneumoniae e outras que atacam o sistema respiratório, ela tem uma ação muito eficiente. Além disso, tem uma ação anti-inflamatória que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais potentes para tratar os pulmões e para tratar as vias respiratórias. Então, nesses casos de bronquite, pneumonia, asma, porque ela também é broncodilatadora, casca de mangueira, fantástico também para você utilizar. Outras plantas, como guaco, como alfavacão, melissa, gengibre, também são plantas que você pode utilizar. Inclusive para tratar rinite, pode ser rinite alérgica ou não alérgica, mas para tratar os sintomas gerais da rinite, eu costumo utilizar a folha da mangueira. Nesse caso não preciso utilizar a casca da mangueira, eu uso as folhas novas da mangueira. Utilizo gengibre e hortelã. Bastante hortelã, um bom pedaço de gengibre ralado e folhas de mangueira. Faço um chá bem forte, faço inalação com essas 3 plantas. O resultado é excelente também tratando as rinites, certo? Pode tomar o chá de baleeira? Pode. Se for um processo inflamatório, eu posso usar um conjunto de plantas que seja imunomodulador para ajudar a controlar o sistema imunológico? Pode também, e vai ser fundamental para o sucesso do tratamento alérgico, certo? Então essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês, e agora vamos ver como é que a gente faz essa inalação para sinusite. Estou considerando aqui então que a gente tem uma pessoa que já tomou o chá de baleeira, que já fez a compressa de baleeira e não teve um resultado potencial. A gente está procurando uma maneira de melhorar os resultados. Então, a gente vai pegar mais ou menos 1,5 litro de água, 1 litro e meio de água. Tá ótimo, para fazer a inalação tá ótimo. Aqui deve ter um pouco mais de 1 litro d'água. Eu vou colocar uma mão cheia de folhas de baleeira picada, certo? Já está lavado. Então eu vou colocar o equivalente a uma mão cheia de folhas de baleeira picada. E aqui o bendito do eucalipto. Quanto eu devo pôr de eucalipto para ser seguro? Para uma pessoa adulta é de 6 a 8 folhas. Isso é uma dose adequada. Se for uma criança e você for usar eucalipto, 4 folhas de eucalipto tá ótimo, tá? Então é mais ou menos nessa dosagem. Não vai me enfiar um maço de eucalipto aqui e respirar, que você pode ter uma parada respiratória, certo? Então vamos nas doses recomendadas. Então são 6 folhas de eucalipto. Vou usar 3, 4, 5, aqui mais uma, 6 folhas de eucalipto. Pronto. Isso é suficiente. Então agora vai pro fogo e vai ferver. Então eu vou deixar levantar a fervura. Apesar de serem folhas e tudo mais, para esse processo de inalação, eu vou deixar levantar a fervura, vou esperar mais ou menos uns 2 minutos, desligo e aí eu venho para a bacia de inalação. Então, vamos para o fogo agora. Agora que
que já foi feita a fervura, o chá já está pronto para a nossa inalação, né? É um chá bem mais forte do que normalmente a gente tomaria esse chá. A gente vai precisar de uma bacia, e não precisa ser de uma bacia muito grande, para a gente poder inalar os vapores. A maneira correta de fazer isso, talvez a mais eficiente, eu diria, é você usando uma toalha. Então você vai pegar uma toalha, como essa aqui, e vai pôr sobre a cabeça da pessoa, cobrindo também a bacia. Então a pessoa vai fazer desta forma para inalar os vapores. E para demonstrar esse processo, vou chamar nosso modelo Gabriel, que vai experimentar a nossa inalação. Eu vou colocar o chá com folha e tudo, não precisa tirar as folhas, tá? Vou colocar aqui na bacia. Veja quanto vapor está saindo. É esse o vapor que a gente procura, então não vamos desperdiçá-lo. Gabriel, por favor, se posicione. Segura a toalha. Eu seguro a toalha. Pronto, segura as pontas da toalha na frente, Gabriel. É mais ou menos dessa forma. O que você precisa observar é a temperatura, a distância que o rosto fica da água para que a temperatura do vapor não queime o rosto. Então o Gabriel está fazendo a demonstração aqui, dessa forma, para que o vapor não comprometa o rosto, certo? E isso é bastante importante, principalmente com crianças, né? O vapor pode sair bastante quente de dentro da bacia e pode acabar agredindo a pele do rosto. Obrigado, Gabriel. Quanto tempo a pessoa precisa fazer a inalação? Bom, ela precisa fazer a inalação enquanto saem vapores da bacia, né? Enquanto tiver vapor saindo da bacia, ela pode fazer a inalação. Isso dura em torno de 20 minutos. Depois de 20 minutos, a quantidade de vapor que vai sendo eliminado da bacia é muito pequena, então já não compensa mais continuar a inalação, tá? Uma das recomendações para se fazer uma inalação é não tomar um vento frio depois que você fizer a inalação. Então, por exemplo, à noite é o melhor horário para você fazer, desde que você não vá sair de casa. Se é uma pessoa que está convalescente, que está na cama, tudo bem, ela pode fazer qualquer horário do dia, porque ela vai ficar deitadinha. Agora, você fazer a inalação pela manhã para sair para trabalhar não é recomendado, porque o vento frio ou o ar frio da manhã pode piorar o seu estado inflamatório. Então, é melhor deixar para fazer à noite, logo antes de deitar. Então, você chegou em casa, vai deitar, prepara o chá, põe na bacia, faz a inalação e depois vai deitar, certo? Dá para pingar óleos essenciais aqui nessa água? Dá. Você pode colocar uma gotinha de óleo essencial na água para que ele também participe desse processo de inalação, certo? E se você quiser usar tinturas, dá para utilizar? Dá para utilizar tinturas também, tomando cuidado que o álcool vai evaporar junto. Então você vai estar inalando também álcool. Então, no caso das tinturas, precisa tomar cuidado na concentração alcoólica que você usa, tá? Para não ter o problema de inalar álcool demais. Pode usar folha seca, pode usar folha fresca, pode usar qualquer parte da planta, né? Pode usar a casca do tronco, pode usar frutos, pode usar folhas, flores, não tem problema nenhum. Qualquer parte serve para esse tratamento. E é muito eficiente. Eu acho que é uma pena a gente ter, na nossa sociedade, de modo geral, abandonado a prática das inalações, porque elas eram muito comuns até mais ou menos o começo do século XX. Era muito comum o uso das inalações. Depois isso foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje, dificilmente alguém decide fazer uma inalação em casa utilizando plantas medicinais dessa forma. Mas é um tratamento muito eficiente que traz excelentes resultados.